Eu quero, em nome de Jesus, declarar que a palavra de Deus é a verdade revelada aos homens na terra. A palavra de Deus é que muda a nossa vida, é que nos dá a direção. A palavra de Deus é que nos liberta, porque está escrito que pelo conhecimento da verdade, que é Cristo, nós somos libertos. Hoje, como nós já falamos, já oramos e abençoamos o nosso corpo diaconal, eu quero compartilhar com os irmãos sobre o tema o ministério diaconal na igreja primitiva. O ministério diaconal na igreja primitiva. E nós sabemos muito bem que esse ministério diaconal foi estabelecido por Deus. E ele segue na vida da igreja até os dias de hoje. E eu creio que seguirá até o dia que Jesus vier. Amém? Então eu quero te convidar na leitura da palavra de Deus, que está no livro de Atos dos Apóstolos, é o livro histórico do Novo Testamento, Atos, capítulo 6, nós vamos ler de 1 até o versículo 6. Você também que está em casa, deve estar lendo aqui, Leandro, está? Do meu lado direito, ele vai colocar para você também acompanhar a leitura da palavra de Deus. Irmãos, é muito importante nós sabermos que a palavra de Deus é que fala as nossas vidas. É muito importante saber que quem é de Deus ouve a palavra de Deus. E toda a palavra de Deus, ela tem um objetivo, que é o de glorificar o nome de Deus, de edificar a igreja e de nos fortalecer. Então, livro de Atos dos Apóstolos, capítulo 6, nós vamos ler até o versículo 6, que nos diz: olha isso. Ora, naqueles dias, crescendo o número dos discípulos, não era crescendo o número de membros de igreja, crescendo o número de discípulos. Discípulos são seguidores de Jesus. Tem algum seguidor de Jesus aí? Amém? Então você levanta a mão e fala assim: eu. Amém? Diz a palavra, olha, crescendo o número de discípulos. Sabe por quê? Porque é Deus quem acrescenta os discípulos à igreja. Se você é um discípulo de Jesus, você vai se integrar na igreja e vai viver nessa comunhão com Jesus. Muito bem, então, naqueles dias, nos dias da igreja primitiva ali em Jerusalém. Que igreja primitiva é essa, pastor? Aquela igreja que Jesus estabeleceu, aquela igreja que Jesus deixou aqui para fazer o trabalho missionário quando ele foi assunto ao céu. Ok, então, crescendo o número dos discípulos, houve uma murmuração. Murmuração na igreja? Houve uma murmuração dos gregos contra os hebreus. Sempre tem gente que murmura. Murmuração não é de Deus. Cuidado com as murmurações. Houve murmurações dos gregos contra os hebreus. Mas nós estamos falando que o número de discípulos cresceram. Por quê? Por que tinha uma murmuração? Porque as suas viúvas eram desprezadas no ministério cotidiano. Então as viúvas da igreja, as viúvas, não estavam recebendo uma assistência social ali. Então havia entre os gregos e hebreus uma murmuração, porque em um desses grupos as viúvas necessitadas estavam sendo não estavam sendo atendidas. Vamos passar no verso 2. Olha isso. E os 12, quem que são esses 12? Os 12 apóstolos.
Você sabe que eram 12, um deu baixa, que era o Judas, lembram disso? Amém? E aí foi eleito um outro no lugar, Matias, fecha o número dos 12 novamente. Os 12, convocando a multidão dos discípulos, olha irmão, era uma grande igreja de seguidores. Então os 12 convocam os discípulos. Eles dizem: não é razoável que nós, os 12, deixemos a palavra de Deus e sirvamos as mesas. Havia um problema social que precisava de atendimento, certas viúvas, certas pessoas. Os 12 tinham o ministério da palavra, da pregação da palavra, e eles estão dizendo agora, entre todos os discípulos: olha gente, nós não podemos deixar o ministério da palavra para irmos servir as mesas, irmos na ação social. Era isso que estava acontecendo. Verso 3. Aí eles disseram, os 12 disseram aos discípulos, reunião de discípulos: escolhei, pois, irmãos, dentre vós, dentre a comunidade de fé, 7 homens de boa reputação. Então veja bem, os 12, nessa grande reunião de discípulos, diz para os discípulos: vamos escolher então, ou vocês escolham aí 7 homens com essas qualidades, porque esses escolhidos, eles fariam o ministério da ação social, o atendimento ao necessitado, à necessitada, ao órfão e à viúva, entre os discípulos. Isso aqui é cuidado de Deus, irmão, na igreja. E agora as qualidades: homens de boa reputação. Se são todos discípulos, muitos discípulos que estão chegando, eles chegam para o ministério do jeito que estão. Eles chegam cheios de pecados, eles precisam ser libertos, eles estão cheios de problemas financeiros, eles têm problemas conjugais, eles têm todo tipo de problema. Mas eles chegam e o conhecimento da verdade vão libertando-os. Então havia muitos discípulos. E os apóstolos diz para os discípulos: vamos escolher homens, ou escolham homens que se enquadrem dentro dessas qualificações. Homens de boa reputação. Quem não tinha boa reputação antes de aceitar a Cristo, agora que aceita Cristo como seu Senhor e Salvador, Deus começa uma obra, começa a mudar a vida dele, ao ponto dele também poder ter uma boa reputação. Quando as pessoas olhavam e olham para eles e dizem: esse ali é de Deus, aquela ali é de Deus, esse dá um bom testemunho, essa pessoa é discípulo de Cristo. Então, qualificação: homens de boa reputação, que ninguém tem nada que falar contra a pessoa dela. Segunda qualificação: cheios do Espírito Santo. Olha que bênção. Cheios do Espírito Santo, que é inclusive um mandamento: enchei-vos do Espírito. E nesse tanto de discípulos havia gente assim, gente cheia do Espírito Santo e cheio de sabedoria, porque você sabe muito bem que o princípio de temer ao Senhor, ou o temor do Senhor, é o princípio da sabedoria. Então, para ser escolhido para esse ministério diaconal, precisava ter essas qualificações. Boa reputação dos de dentro e dos de fora, homens cheios do Espírito Santo e de sabedoria, aos quais
constituamos sobre esta necessidade. A princípio os 12 disseram: escolham homens assim, constituamos para que vocês escolhem, ou vocês apresentam os nomes, e nós, os 12, vamos constituí-los sobre esta necessidade. Qual que era a necessidade? Atender órfãos e viúvas na ação social. Tanto é que você acaba de ouvir, pelo texto, que havia murmuração na igreja. Verso 4. Vamos escolher esses homens, mas nós, os 12, perseveraremos na oração. Nós vamos continuar orando e vamos permanecer no ministério da palavra. Então você vê, a igreja está crescendo, e era preciso, como hoje também que os ministérios sejam compostos para o bom andamento da obra de Deus. Uma coisa é feita e a outra coisa também é feita. Na igreja de Jesus, meus amados irmãos, não são todos que vão fazer tudo. Um ministério como esse de Atos, da igreja primitiva, e um ministério como o nosso, há serviço para todos. E quem qualifica, quem chama, quem desperta, quem põe dentro da gente, é o Espírito Santo. Irmãos, na igreja, tem um que tem o maior prazer de trazer um copo d'água. Tem outro que tem o maior prazer de fazer uma visita no hospital ou na capelania. Tem outro que tem o maior prazer de dirigir aquele ônibus, de ir de monitor. Tem outro que tem o maior prazer de ser um professor da escola bíblica, ou de ser um que fala assim: se tem uma obra que braçal, eu estou dentro. Porque a igreja é um corpo. Mas os homens de Deus estavam dizendo: nós temos um ministério, e o ministério é o da pregação da palavra de Deus, e nós vamos perseverar na oração, e vamos perseverar ministrando a palavra de Deus. Então aqui estava sendo formado o ministério diaconal. Porque o ministério da pregação no modelo de Cristo, Cristo formou e estabeleceu os seus 12. Mas vamos seguir no texto, fazendo favor. Quando eles falam isso, nós vamos permanecer no ministério da palavra e na oração, e vocês vão apresentar 7 nomes. O que aconteceu? Este parecer contentou a toda a multidão de discípulos. Todo mundo falou: é de Deus, é de Deus. Todo mundo ficou feliz. Quando Deus dá direção na obra, toda a igreja se alegra. Amém, irmão? Contentou toda a multidão. E elegeram, então, dos nomes apresentados, elegeram Estevão. Então, entre os 7, Estevão, homem cheio de fé. Só que interessante, lá nas qualificações, não estava falando que precisava ser cheio de fé, lembram? Tinha que ser de boa reputação, tinha que ser cheio do Espírito Santo e de sabedoria. Então, há discípulos de Jesus que vão além. Quando o pastor fala que eles vão além, significa que eles estão acima da linha da mediocridade. A linha da mediocridade, já falei aqui, é uma linha imaginária, que da metade para baixo, nós fazemos aquilo que tinha que fazer. Agora, quem vai além da linha da mediocridade, da linha média, quem vai além,
faz muito mais além daquilo que se pediu para fazer. O Estevão, que era um desses 7 apresentados, toda a igreja conhecia, os irmãos conheciam, ele era cheio de fé, que bênção, e do Espírito Santo. Só que precisava preencher as qualificações. Então, homem de boa reputação também. Homem cheio de sabedoria. Então, no caso de Estevão, é até destacado qualidade a mais, porque as outras qualidades dos 7 estão destacadas no texto. Se tivessem essas qualidades, seriam eleitos. Se não tivessem, estão desqualificados. Então, Estevão e Filipe, essa apareceu os irmãos, amém? E Prócoro, e Nicanor, e Timão, e Pármenas, e Nicolau, prosélito de Antioquia. Eram 7. A igreja identificou os 7 irmãos. Aí eu faço uma pergunta assim para a igreja, nossa igreja. Se fosse a nossa igreja que estivesse diante disso, e dentre a igreja, todos os discípulos são candidatos. E a pergunta é: você, como um possível candidato, nessa hipótese, ao diaconato, seria aprovado? Boa reputação, cheio do Espírito Santo e cheio de sabedoria. E no caso de Estevão ainda piora a lista, né? Porque era cheio de fé. Piora por quê? Porque pediu 3, ele já leva para 4. É acima da linha. Você seria? Será que na hora da gente eleger pessoas, a própria igreja fala assim: fulano de tal, enquadra? Então dentro do seu coração você deve estar pensando assim: pastor, eu me enquadro, glória a Deus. Pastor, eu não me enquadro, mas eu vou me enquadrar. Deus vai me ajudar, eu vou conseguir ser como esses aí. Porque quem estabeleceu o padrão é o Senhor. Você vê, tinha gente ali, dentre esses 7, de diversos lugares. Nós temos aqui um grupo de discípulos de Jesus, que são mais maduros na fé, que estão mais preparados nisso. Outros estão chegando agora, mas todo mundo tem a obrigação de, como crente, de serem cheios do Espírito Santo, é ordem de Deus, de terem boa reputação e também buscar sabedoria, ser cheio de fé. Isso é coisa para crente. Mas pastor, e os outros que não foram eleitos? Uai, quem não foi eleito para o ministério diaconal está servindo o Senhor em outra área do ministério, irmão. Tem tantas áreas, irmão. É por isso que Deus, Ele estabeleceu os dons espirituais, que são capacitações para o servo, para servir na obra de Deus. Deus é maravilhoso nisso, e eu fico muito feliz. Vamos passar no 6. Então agora nós temos os 7 nomes, e os apresentaram ante os apóstolos. Então estavam os 12 apóstolos, são escolhidos os 7, e os 7 são apresentados, todos eles. E estes, os apóstolos, orando, lhes impuseram as mãos. Foi lindo aquele culto, irmão. Foi maravilhoso aquele culto. Então, o que está acontecendo? O ministério diaconal na igreja primitiva, ele foi estabelecido pelo Senhor. Deus foi quem estabeleceu isso aqui. Enquanto que o outro serviço, que não é menos importante, da pregação da palavra, do chamado à palavra,
continuou sendo feito. Irmãos, a nossa igreja batista aqui em Alto Araguaia, vocês aprovaram no estatuto social da igreja que para cada 15 discípulos nós teremos um diácono. Só que ainda nós não temos 15 discípulos para um diácono, mas em breve nós teremos, amém, irmão? Porque daí esse diácono que ficou incumbido desses 15, ele vai acompanhar mais de perto, ele vai saber das necessidades desse aqui, e ele apresenta para o pastor dá a direção, e assim no corpo todo. Nossa igreja já está bem avante nesse processo, e como hoje é o dia do diácono batista, Deus me direcionou a trazer uma palavra sobre isso. Mas irmãos, o apóstolo Paulo, que foi um 13º apóstolo, porque havia os 12, lembram dos 12 que elegeram os primeiros? O apóstolo Paulo foi um apóstolo levantado pelo próprio Jesus para os gentios. O apóstolo Paulo também, ele orienta, agora que a igreja estava indo para outras cidades, como proceder. É 1 Timóteo capítulo 3, a partir do versículo 8. 1 Timóteo 3, a partir do versículo 8. Então agora já não era mais lá em Jerusalém, naquele primeiro momento da formação. Já havia uma necessidade maior dessa obra de Deus. Veja isso. Da mesma sorte, os diáconos sejam honestos. Lembram lá na primeira orientação que eles sejam de boa reputação? Lá foi apresentado um item a mais que era cheio de fé pela pessoa de Estevão. Lembra que o pastor ministrou? Só que agora o apóstolo Paulo ele esmiuça isso, para que os novos que estivessem chegando pudessem compreender melhor e colocar em prática as coisas. Então o que nós temos aqui? Nós temos uma revelação progressiva da palavra de Deus. Irmão, a palavra de Deus ela vai nos ensinando progressivamente. Igualmente é a nossa libertação. Hoje você é liberto de uma coisa, hoje você cresceu noutra coisa, hoje você foi edificado numa área, domingo que vem noutra, e noutra, e noutra, até chegar à estatura perfeita de Cristo. Então ele está dizendo, da mesma sorte os diáconos, sejam honestos. Corpo diaconal, seja honesto, seja honesto. Não de língua dobre. Fala uma coisa e quando vai averiguar, não é aquilo que se falou. O que sai da boca do diácono? Não de língua dobre. Tem um ditado que diz assim, que fica dando com a língua nos dentes. Já viu esse ditado popular? Então, não de língua dobre, não dados a muito vinho, diácono que bebe, ele bebe o vinho, bebe a cerveja e bebe tudo que brilha no copo. E o testemunho, como é que fica? Aí o pastor volta na mesma pregação de sempre. Isso que vai se fazer, Jesus faz? Isso que vai se beber, Jesus bebe? Não cobiçoso de torpe ganância. A lista aumentou muito, você não acha? Aumentou ou não aumentou, irmão? Só que tudo isso aqui está relacionado à boa reputação, Os outros de fora estão olhando para a gente. Pode seguir. Guardando o mistério da fé, uma consciência pura. Você tem um mistério da fé para guardar. Pode seguir. E também, estes sejam primeiro provados. Tá bom, você foi eleito diácono.
Agora se você vai ser provado, se você é assim mesmo ou não. Sejam primeiro provados. Gente que se apresenta no serviço sem que se peça. Gente que se importa com isso ou com aquilo na obra sem que se peça. Acima da mediocridade. Só foram apresentados homens que estavam acima. Depois sirvam. Se forem irrepreensíveis. O padrão agora pegou a sério, hein? Irrepreensíveis. Pode seguir. Da mesma sorte, as esposas sejam honestas. Também nós temos diaconisas na igreja. Honestas, mulheres honestas, mulheres de Deus. Não maldizentes. Diaconisa não é língua preta, né, irmão? Não é fofoqueira. Diaconisa não fica amaldiçoando ninguém. Ela sempre tem uma palavra temperada para ajudar as pessoas. Quantas mulheres estão chegando para a igreja precisam de uma palavra de sabedoria? Quem é que são? Vai procurar as diaconisas também. Então, nunca maldizentes, sóbrias e fiéis em tudo. Pode seguir. Volto a falar deles. Os diáconos sejam maridos de uma só mulher e governe bem a seus filhos e suas próprias casas. Olha isso. Pode seguir. Porque os que servirem bem como diáconos, quem se apresentar bem, adquirirão para si uma boa posição. Olha que bênção. E muita confiança na fé que há em Cristo Jesus, ou em Jesus Cristo. Pode passar. Escrevo-te estas coisas, esperando ir ver-te bem depressa, porque estava falando para Timóteo. Pode passar. Aí nós vamos até, já passou, né? Nós fomos até o 13, mas eu vou seguir aqui até esse 15 aqui. Mas se tardar, para que saibas como convém andar na casa de Deus, que é a igreja do Deus vivo, a coluna e firmeza da verdade. Isso aqui é o puro cuidado do apóstolo Paulo para com o jovem pastor Timóteo, em como que Timóteo ia conduzir a igreja nessa questão. E graças a Deus por isso, e assim as igrejas de Jesus podem seguir o padrão de Deus estabelecido. Então tudo isso aqui, meus amados irmãos e irmãs, não é só para quem é diácono. Todas essas qualificações aqui são para crentes, discípulos de Cristo, seguidores fiéis de Jesus, porque todos são candidatos ao diaconato ou algum outro cargo de responsabilidade da igreja. Você acha que algum dos cargos de serviço ao Senhor pode ser feito de qualquer coisa, de qualquer jeito? Claro que não. Para nós nos apresentarmos no serviço do nosso Rei, nós também precisamos dessas qualidades de vida. Talvez você esteja pensando, pastor, se é desse jeito eu não dou conta não. Mas eu quero te falar uma coisa, aquele que começou a boa obra em você, ele vai terminar essa boa obra. Amém, igreja? Porque o Senhor nunca deixa a obra dele pela metade. Talvez você esteja pensando, mas e se eu for escolhido para ser diácono ou diaconisa? Uai, se Deus direcionar que é você, irmão, você tem duas coisas a fazer: aceitar ou declinar. Mas e se você for escolhido para um outro trabalho na igreja? Você tem duas opções: aceita ou declina. Mas se Deus está te escolhendo, Ele vai te capacitar para o serviço que Ele quer que você faça. Mas pastor, e se eu não quiser fazer? Você acha que Deus vai largar de ser Deus por causa disso?
ele vai continuar o trabalho, irmão. Ele levanta outro. E se o pastor não quiser mais ser pastor? Uai, irmão, Deus levanta outro em meu lugar, irmão. A obra vai seguir. Então o que a gente precisa compreender? O Deus que estabelece as coisas levanta pessoas, homens e mulheres para o serviço dele. E isso é maravilhoso. Irmão, indo para o final, eu quero compartilhar que a Bíblia também, no Novo Testamento, destaca alguns servos e servas que serviram nesse ministério diaconal. Lá em Romanos 16, 1 e 2, nós encontramos, olha lá, está falando desses homens, dessas pessoas. Recomendo-vos, pois, Febe, nossa irmã, a qual é serva na igreja que está em Cencreia. 2. Para que a recebais no Senhor, como convém aos santos, e a ajudeis em qualquer coisa que de vós necessitar, porque tem hospedado a muitos, como também a mim mesmo. Essa diaconisa aí, ela tinha um ministério de... como é que vamos chamar isso aqui, gente? Hospitalidade. Ela tinha o maior prazer de receber na sua casa os homens de Deus. Então isso é ministério, irmão. Aquela irmã que fala assim, eu quero que aconteça alguma coisa lá em casa. A minha casa está à disposição. Agora nós estamos começando os pequenos grupos. Quem vai falar, eu quero um pequeno grupo, eu quero uma casa de amor lá na minha casa. É isso, faz parte disso. Então essa irmã Febe fez parte disso. Atos 18, 26, também nós temos ali, outros diáconos destacados no ministério do Novo Testamento. 18, 26 diz o seguinte, 18, 26, ele começou a falar ousadamente na sinagoga, e quando o ouviram, Priscila e Áquila o levaram consigo e lhe declararam mais precisamente o caminho de Deus. Olha que coisa. Priscila e Áquila, eles instruem Apolo, demonstrando disposição para ensinar e apoiar outras pessoas no caminho de Deus. Que coisa boa. É maravilhoso saber isso. Então, meus irmãos, o ministério diaconal, na prática, para toda a igreja, os diáconos que aqui estão, ele envolve cuidar da unidade e das necessidades. O ministério diaconal, ele vai cuidando das necessidades da igreja. Mas o ministério diaconal, e a ele cabe também cuidar das necessidades do pastor e da família pastoral. Há muitos pastores que estão sozinhos no campo, não aparece ninguém, nem um crente, nem um diácono para dizer, está precisando de alguma coisa? Eu vim aqui orar com você. Porque o pastor, os pastores, eles sabem, são as pessoas mais solitárias que existem. Os pastores, na sua grande maioria, não têm nem 5 amigos. Mas Deus colocou o ministério diaconal para poder ajudar nisso. Nos textos está incluso aí. Eles tinham o maior prazer, essa Febe, esse Áquila e Priscila. Não, os ministros de Deus vão lá para casa. E quando essa questão, vão lá para casa, era para cuidar deles. Então essa palavra aqui não é para brigar com os nossos diáconos, não. É porque ainda vai acontecer um curso para diaconato. E ninguém sabe se não for ensinado. Então não só diáconos, mas saber, se preocupar. Se preocupe com a obra, se preocupe com os irmãos, se preocupe com os idosos, se preocupe com as crianças, com os jovens, com a família pastoral, com os missionários que a gente tem no campo. É o corpo diaconal, meus queridos. Então o ministério diaconal,
Ele também promove a unidade da igreja. E ele atende às necessidades e apoia os que estão passando dificuldade. Eu dou muito graças a Deus, igreja, pelo corpo diaconal aqui. Quando eu convoco, eles aparecem. Quando eu convoco até para ir lá num fúnebre, eles se apresentam, para que juntamente com o pastor, eles possam me ajudar em cobertura de oração, cantando um hino, e todo mundo vê, eles estão andando juntos. Irmão, andar sozinho é muito difícil, mas com um corpo diaconal abençoado desse, nós vamos muito mais além. Então eu fico muito grato a Deus pelo nosso corpo diaconal, que presta um serviço com excelência e amor para com a igreja. Quando vocês virem esses homens e mulheres do corpo diaconal, são gente que a igreja elegeu. Você pode confiar neles, você pode chamar por eles, você pode pedir oração para eles, que eles vão te ajudar também, porque eles estão comigo no ministério, ajudando a levar a carga ministerial. Mas foi muito bem estabelecido. Nós vamos continuar no ministério da oração e da pregação, enquanto os outros que também oram e que fazem tudo isso, vão servir as mesas. É Deus que trabalha para que a igreja vá bem. Deus está querendo que a igreja vá bem. Então, eu encorajo a todos os diáconos que nós já temos a continuarem o seu serviço e a pedirem sabedoria a Deus. Deus, me ajude, porque Deus vai colocar famílias na sua mão, na sua responsabilidade, para você nos ajudar a cuidar dessas pessoas. Amém, diáconos? Então, glória a Deus por isso. Dediquem-se ao Senhor, porque servir é a melhor forma de adoração. Servir é a melhor forma de adorar a Deus. Uns servem numa área, outros servem em outra, e hoje Deus está falando da importância desse ministério aqui na nossa igreja. Então, o ministério diaconal, ele é fundamental para o crescimento e saúde da igreja. Viu? Ele é fundamental para o crescimento e saúde da igreja. Não é o pastor que tem que sair doido entregando cesta básica, irmão. Mas na coordenação ministerial, pastoral, o corpo diaconal vai fazer seu serviço, irmão. Homens e mulheres são chamados a servir com dedicação e integridade. E aí nós vamos promovendo a unidade. Que todos nós possamos abraçar o ministério diaconal como um chamado divino, servindo ao Senhor através do serviço aos outros. Mesmo se você não é diácono ou diaconisa, tem serviço para fazer, apresente, fala, eis-me aqui, eu ajudo, eu quero ajudar, eu estou dentro. Então, meus irmãos, nós vamos orar e agradecer a Deus por essa palavra de hoje. Amém? Curva a sua cabeça na oração. Senhor Deus, nosso Pai querido, obrigado porque o Senhor é maravilhoso e estabeleceu o ministério pastoral, o Senhor estabeleceu o ministério diaconal e também os outros ministérios na igreja. Senhor, mas como batistas hoje nós estamos agradecidos, porque são milhares e milhares de homens e mulheres que um dia foram separados para esse ministério, consagrados e eleitos, e eu peço que o Senhor os abençoe. Mais uma vez, abençoe o nosso corpo diaconal, aqueles que serão eleitos para o próximo ano, e abençoe os ministérios diaconais do nosso Brasil. Onde houver um diácono, abençoa ele, Senhor, no nome de Jesus. Fortaleça-o, Senhor.
Que cada um continue compromissado em servir, em ajudar na edificação da igreja, Senhor. Pai, muito obrigado por essa palavra de hoje. Que cada um de nós possamos verdadeiramente compreender e colocar em prática aquilo que o Senhor vai nos ensinando. E agora, meu Deus, que o amor de Deus, a graça salvadora de Jesus Cristo, a consolação, a comunhão do Espírito Santo esteja com cada um de vocês, meus irmãos, e também com o povo de Deus que se encontram espalhados pela terra. Meu Deus, que em nome de Jesus, essa semana, possamos viver essa palavra, que possamos nos importar mais, que possamos fazer a obra que nos é proposta. Muito obrigado, Pai, por esse culto que prestamos a Ti, no santo e poderoso nome de Jesus. Amém.